Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos aqui para mais um vídeo, que também vai ser um vídeo um pouco mais curto, que é para falar sobre 3 sistemas em que cada um deles tem uma única regra para tudo. Então são sistemas super minimalistas que você resolve, seja combate, seja teste de habilidades, seja qualquer outro tipo de necessidade de lançar dado com uma única regra. Então é bem interessante, são sistemas que são muito simples de se ensinar, são muito rápidos de se ler, inclusive. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos começar com o primeiro. O primeiro é o Kismet, o Kismet do César Capacli, né, o meu game designer favorito, que é o César. E o Kismet ele tem uma regra só para tudo, seja combate, seja magia, seja teste de habilidade, seja perícia, seja qualquer coisa. Ele tem uma única regra, que é o seguinte: você tem um D20 que você rola no começo do jogo, e esse é o seu Kismet. E você sempre tem que tentar tirar um número maior do que o Kismet. E quando você rola o dado, você rola um D20 para tentar tirar um valor maior do que o que está lá, né? Se você tirar um número maior, você tem sucesso. Se você tirar um 20, você tem um crítico. Se você tirar o mesmo número que está lá, você tem um vislumbre de alguma coisa. Se você tirar um valor menor, você tem uma falha. Se você tirar um, você tem uma falha crítica. Então, basicamente, essa é a regra que vale para tudo, e seja combate, seja magia. E o novo lançamento do D20 ele passa a ser o novo Kismet, passa a ser o novo valor que você tem que alcançar. Então, esse jogo aqui do César chama Kismet, e o Kismet ele é esse valor que você tá sempre tentando alcançar aí. Então é bem interessante, porque quando você tem sucesso em uma ação, automaticamente na próxima ação você passa a ter menos chances de sucesso. E quando você falha em uma ação, automaticamente você passa a ter mais chances de sucesso. Então ele é um jogo que ele se regula de uma forma muito interessante, né? A genialidade do César aí, que ele já faz em tantos jogos, né? No Intrépidos, que é um jogo hiper mega elaborado, com um conjunto de regras mais sólido, você encontra essa mesma genialidade aqui nesse jogo, que só tem uma única regra, é o Kismet, né? O próximo é um jogo perdido lá dos anos 90, que é o TWRPS. TWRPS é a abreviação de The World's Easiest Role Playing System, que traduzido significa o RPG mais simples do mundo, o sistema de RPG mais simples do mundo, TWRPS. E ele tem uma regra também que ele serve para tudo, para combate e para outros tipos de teste. Você só tem um atributo aqui no TWRPS. Você tem um atributo que é a força, Strength, né? Que ela vai de 3 a 7. Você rola um D10 e aí você determina qual que é o seu valor da força. Não é força de Star Wars, não. É força... Essa força ela engloba todas as tuas competências e habilidades, né? E ela vai de 3 a 7. Quando você precisa entrar numa competição de habilidades, num teste oposto a outro personagem, cada um rola um D10, soma a força, quem tirar o valor maior consegue aquilo que quer. Essa é a regra. Quando não são testes opostos, você está testando contra um teste que não tem uma oposição, vamos por assim dizer, por exemplo, tentar pular um buraco, tentar escalar uma parede, tentar atingir uma flecha, por exemplo, você estabelece uma dificuldade que vai de 1 a 10, de 2 a 10, né, para ter uma chance de erro, e você joga um D10 e soma a sua força, e o resultado tem que ser igual ou maior que a dificuldade estabelecida. Essa é a única regra. Esse jogo tem só 8 páginas e ele foi criado em 1987 e ele chegou aqui no Brasil entre 92 e 94. Ele foi distribuído gratuitamente em um dos encontros internacionais do RPG que tinha lá no Ibirapuera. Eu não lembro se era no Ibirapuera ou se foi na USP, que esse jogo foi distribuído gratuitamente pela Devir.
né? E muito, muito legal, em uma época em que sistemas minimalistas realmente não eram uma coisa, né? 1987 lá fora tava o AD&D, o Advanced Dungeons and Dragons, o GURPS, era um sistema que estava gigantesco, então foi um sistema até certo ponto bem inovador. Então esse daqui é o RPG mais simples do mundo da década de 80 e 90. E o terceiro sistema é o SALT, né? Que é o Short Adventures at Lunchtime, que aqui ele tem escrito um subtítulo que é The Simplest Rule Set of the World, o sistema de regras mais simples do mundo. Ou seja, basicamente é o mesmo nome do TWRPS, né? E ele tem uma regra que é o seguinte: os personagens não têm atributo, não tem nada. Toda vez que o personagem precisa fazer alguma coisa, você só rola se for questão de vida e morte. Só isso. Se não for questão de vida e morte, você não rola dado. Agora, se for questão de vida e morte, você vai rolar um D20. Se cair de 1 a 7, o personagem falhou e ele morreu. Basicamente é isso. Se você tirar de 8 a 13, foi um sucesso parcial. O personagem conseguiu passar por aquilo, mas ele ficou ferido. Se ele levar mais um ferimento, ele morre. Né? E 14 ou mais é sucesso, o personagem e todo o grupo consegue superar aquela situação. Então você tem isso, né? De 1 a 7 é falha, o personagem não pode falhar. Se ele falhar, ele morre. Simples assim. De 8 a 13 ele tem um sucesso parcial, que aí ele fica ferido. Se ele tiver 2 ferimentos, ele morre. E 14 ou mais é sucesso, é isso. O máximo que pode acontecer é que, dependendo da classe do personagem, ele pode ter algum bônus de mais um, por exemplo, o mago mais 1 na hora de lançar magias, o guerreiro mais 1 na hora de acertar em combate, o ladrão mais 1 na hora de desarmar uma armadilha, né? Então você tem esse pequeno ajuste dependendo da classe do personagem. Então olha só que interessante, né? São 3 sistemas bem diferentes e os 3 têm uma coisa interessante, eles têm uma coisa em comum, que os 3 são no esquema de rolar mais alto que. Quanto mais alto você rolar, maior a chance de sucesso. Então os 3 têm essa característica. Depois eu vou fazer um vídeo sobre 3 sistemas em que o melhor é rolar mais baixo que. Né? Vamos lá, vamos ver como é que vai sair esse vídeo. Bom, é isso, gente. Então foi aqui apresentando o Kismet, do César Kaplak. O TWRPS, que não está escrito aqui o nome dos criadores. Ah, tá assim, ó. Não, não tá não. Então vou ficar devendo o nome do criador do TWRPS. E o SALT, ele foi escrito pelo Lunar Jim. Né? Jim Lunar, né? Jim Lunar, e essa é a capa aqui, você encontra, se eu não me engano, tá gratuitamente no Drive-Thru RPG. Esse daqui tá gratuito. Esse do César, se eu não me engano, você encontra a versão traduzida gratuitamente, porque tá em CC Creative Commons, né? E o TWRPS, você encontra ele para ser comprado no Drive-Thru RPG, ou você encontra por aí na internet, né? Você sabe como fazer isso melhor do que eu. Isso aí, galera. Um abraço e a gente se vê.